Oi, Vlog 163. Oi, gente que ama livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros, e sejam muito bem-vindos ao Vlog 163 deste blog. Para este vlog, eu separei 3 leituras. Pretendo ler Ecos da Floresta, da Liz Moore, que era um livro que eu deveria ter lido no vlog passado e não deu tempo. Depois eu lerei O Livro dos Dois Caminhos, da Jodi Picoult. E encerrarei o vlog lendo A Vila dos Tecidos, da Annie Jacobs. Se tu é novo por aqui, a cada 10 dias eu libero um vlog de rotina e leitura. Será uma honra ter a tua companhia aqui comigo. Já deixa o seu curtir, se inscreve aqui no canal e espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Sol em São Paulo, gente, estamos no inverno, mas hoje fez sol. Não sei nem se eu tô aparecendo aqui, mas hoje fez sol. Trabalhar de camiseta, muito bom. Oiê, comecei a ler Ecos da Floresta, da Liz Moore. Cheguei, deixa eu ver aqui em quantos por cento. Eu acho que em 6%. Como se eu fosse enxergar. Cheguei em 8% deste livro. E aqui a gente tem a Bárbara. A Bárbara é uma adolescente ali de 13 anos. Ela é filha de uma família muito rica. Essa família é dona de um acampamento, dessas colônias de férias, que é bem comum lá nos Estados Unidos. E a Bárbara sumiu. Nós estamos em 1975 no livro, e a Bárbara sumiu, o que é uma comoção muito forte, porque uma menina, quase uma criança, desapareceu. E se isso não fosse o suficiente de tragédia para essa família, há 10 anos, o irmão da Bárbara sumiu. Basicamente nas mesmas condições ali do acampamento. Então o livro ele vai se desenvolver sobre descobrir o paradeiro da Bárbara e quem são os responsáveis por este sumiço. Estou em 8%, é muito pouco, porém eu estou achando a narrativa chata. E a vontade de abandonar está muito grande. Eu abandonei um lá no vlog passado, vou abandonar um por vlog. Não, né? Vamos se controlar, né, mulher? Vamos se controlar. Vamos seguir. Vamos confiar que isso aqui vai melhorar, que a escrita vai me prender. Porque hoje mesmo eu assisti um vídeo da Tabata fazendo um unboxing deste livro que ela havia ganho num Amigo Oculto, e ela estava empolgadíssima porque ela já leu um livro da autora e ela gostou da narrativa. Eu estou confiando em ti, Tabata. Não vou abandonar este livro porque tu falou bem da escrita dela, então vou confiar. E é sobre isso. Bom, essa é a atualização de agora. Espero que a próxima atualização seja eu um pouco mais empolgada com a história. Oiê, gente, terminei de ler Ecos da Floresta e não entendi o hype. Real e oficial. Eu achei que a autora ela se demorou demais em descrições que não agregaram muito. Eu gostei da resolução do passado, do sumiço do irmão da Bárbara. Eu achei a resolução bem legal, mas a resolução da Bárbara eu achei dramática. Eu queria que fosse surpreendente e não foi só, assim, eu não esperava, mas eu achei que só foi dramática. Eu queria que fosse surpreendente. E, no geral, eu achei o livro cansativo, eu me forcei a ler, porque eu não queria abandonar 2 livros num espaço tão curto de tempo. Então eu me forcei a terminar e talvez isso tenha realmente invalidado a minha experiência com o livro. Mas é um livro que para mim é um 3 estrelas. Não entendi o hype. E comecei a ler O Livro dos Dois Caminhos, da Jodi Picoult. E esse aqui já me prendeu muito facilmente, muito rapidamente. Aqui a gente tem a Dawn. A Dawn, o livro começa com a Dawn dentro de um avião. Ela tá indo de um lugar para outro, eu não lembro agora qual era o trajeto. Mas ela estava indo viajar sozinha e num dado momento do voo, a tripulação avisa que eles estão numa emergência controlada. Pedem para que todos atem cintos de segurança e a sequência de eventos é o avião tendo que fazer um pouso num lugar que não era para ele pousar e muita gente morre,
cerca de 30 pessoas sobrevivem, muitas delas bem machucadas. A Dal consegue sobreviver sem grandes arranhões. Outras pessoas também estavam na mesma condição que ela, sem muitos cuidados. E ali dá um start para a Dal. Porque a Dal, ela tem uma profissão peculiar. Ela é uma doula de morte. Ela acompanha uma pessoa nos seus momentos finais. Ela está à disposição de praticamente tudo que essa pessoa possa precisar para que a hora final dela seja confortável e o mais pacífico possível. E ela, tendo uma intimidade tão grande com a morte, ela se surpreende com o fato dela não estar preparada para este momento. E aí ela sai dessa situação limite, né, desse caos, e ela decide retomar algo muito que ela abandonou no passado. Porque no passado ela começou uma faculdade e ela estava fazendo o seu doutorado, já estava no nível de doutora na história do Egito. E ela estava lá no Cairo estudando e se aprofundando em pesquisas, e ela abandona isso porque foi o momento que a sua mãe estava morrendo e ela precisava assumir algumas responsabilidades, e foi também o que a deixou confortável para ser essa profissão aí de doula da morte. Então, ela passa por esse episódio de quase morte dentro do avião, ela decide se reconectar com a Dawn do passado. Só que a Dawn do presente, ela é casada, ela tem uma filha adolescente, ela tem suas responsabilidades, não vai ser muito fácil essa reconexão com o passado. E é isso. O nome do livro, o livro dos dois caminhos, já foi explicado em alguns momentos, em função de um artefato egípcio, esse nome. Existe um homem no passado da Dawn, que é um saco, é um homem chato pra porra. Mas existe ali, parece que uma tensão não resolvida entre esses dois. E eu tô em 25%. Eu estou bem engajada nessa leitura. A Jodi Picoult, ela tem o poder, gente. Ela tem um molho para me conquistar. Eu já começo um livro dela muito predisposta a gostar. Isso é um fator determinante no sucesso da minha leitura. Mas, além disso, ela sabe desenvolver uma boa história, e eu acho interessantíssimo que ela desenvolve todo mundo ao redor dela. Em 25%, eu tenho a plena ciência de quem é o marido, de quem é a filha, de quem é a Dawn, né? Posso me surpreender com elementos que ela vai adicionar no futuro? Posso, estou aberta para isso também. Mas, no momento, a autora, ela me dá muita segurança, entendeu? E é isso, e estou gostando, tá bom? São 3 horas da tarde, daqui a 1 hora eu encerro aqui meu expediente, e aí eu vou tomar um café, um lanche com um amigo meu, que é do Rio de Janeiro, que está vindo morar em São Paulo, e tá meio perdido, e aí eu vou me encontrar com esse meu amigo, e é isso, amanhã voltamos com o prosseguimento de O Livro dos Dois Caminhos. Oi, gente, cheguei em 80% de O Livro dos Dois Caminhos. Estou fascinada, completamente rendida a essa história. A nossa protagonista, ela é uma protagonista imperfeita, que é algo que eu gosto demais. É muito fácil se identificar com alguém que comete erros. E não é que ela cometa grandes erros, mas ela traz uma humanidade muito grande dentro de si, muito preocupada com as pessoas que lhe são importantes, com as pessoas que ela ama, e também muito, como eu vou dizer, ela é muito cruel com a Dawn do passado, né? Em função da vida, em função das circunstâncias, ela precisou deixar um amor lá no passado, um amor que era totalmente conectado com a sua escolha profissional, alguém que entendia os seus anseios, e também tinha toda aquela efervescência da química, né, do alinhamento físico. E ela deixa essa Dawn do passado, vai cuidar da mãe, e então ela conhece a pessoa que vai se tornar seu marido, com quem ela vai constituir uma família. E ela se sente muito infiel, em ainda pensar como seria a sua vida se ela não tivesse aberto mão das coisas que ela abriu mão no passado. Ela se sente infiel por imaginar determinadas coisas e por, enfim,
Quem já não passou por isso, não é mesmo? Além disso, a gente tem todos os personagens muito bem desenvolvidos. A filha da Dawn, ela é uma adolescente de 14 anos, fora do padrão. Ela é uma adolescente gorda e ela é muito cruel consigo mesma. Ela fala coisas horrorosas sobre o seu próprio corpo e a Dawn vive em função de fazer com que a filha se ame, fazer com que a filha se olhe com os olhos que ela olha. Mas isso é impossível, né? A gente não tem esse amor desmedido que uma mãe tem pelo seu filho, pela sua filha. Então a Meredith, que é a filha da Dawn, ela não consegue se olhar desse jeito. E, gente, isso é tão bem escrito, porque a Jodie, ela não se demora muito nessas descrições, mas o pouco que ela entrega com profundidade. Enfim, eu tô muito rendida, acredito que vai ser um livro assim que vai ficar comigo por muito tempo, porque também tem toda a questão do luto. A Dawn trabalha com luto, ela se despede das pessoas, ela faz com que esse momento seja o mais pacífico possível, né? Que a pessoa encontre essa sua hora final de uma forma paz com a vida que a pessoa teve. Gente, o luto é um tema muito sensível para mim, é algo que me emociona, que me comove. Mesmo antes de perder a minha mãe, o luto já era algo que eu tinha intimidade em função de outras despedidas que a vida me deu. Mas a Jodie, ela consegue, gente, ela consegue cutucar com profissionalismo a ferida, né? A ferida que a gente não encerra, que a gente não cura, que a gente não estanca. Quando a gente perde alguém que a gente amou demais. Enfim, estou gostando demais. Eu senti uma rivalidade feminina aqui nessa última parte que eu li, porque a Dawn, ela volta ali para o seu passado e ela encontra a pessoa que ela deixou lá atrás com uma vida construída também, né? E aí eu senti uma rivalidade feminina aí entre ela e a atual pessoa do seu amor do passado, e eu não gosto disso, óbvio. Talvez isso me impeça de dar 5 estrelas para esse livro, porque é algo sério, é algo que não precisa ser reproduzido. Esse livro é novo, esse livro é de 2020. Jodie já está a par, né, de que as mulheres precisam se unir e se apoiar. Mas isso não faz com que eu me afaste da história ou que a minha conexão com a história se torne menos intensa. Sigo gostando bastante, acredito que eu vou terminar agora à tarde. Eu vou sair, vou fazer um trajeto longo, então acredito que eu vá concluir essa leitura nesse trajeto. Enfim, volto amanhã com as minhas impressões finais? Volto. Mas eu acho muito difícil que esse livro me decepcione ao ponto de não ser um livro que vá ficar comigo por longo tempo. É isso. Oiê, terminei de ler o livro dos 2 Caminhos, da Jodi Picoult. E que livro poderoso! Eu fiquei conectada com essa história do começo ao fim. Tudo nesse livro me interessou. Aqui tem um trabalho de pesquisa muito forte sobre Egito. Eu não sou uma grande fã, mas acho que o tema é interessante sim. Mas tudo que eu sei do Egito, em função de curiosidade, de outros livros que eu li, não é nem 10% do que a autora colocou aqui num trabalho de pesquisa muito sólido, mas que não fica chato, não deixa a narrativa chata, porque o foco não é o Egito, né? O foco são os personagens. E ainda assim eu consegui ficar muito, muito interessada no assunto paralelo e o quanto ela ia agregando a história. Excelente. Não dou 5 estrelas por causa da rivalidade feminina que ela colocou no final e porque eu achei o começo confuso. Aquele acidente de avião do começo, gente, era num outro momento que eu só fui perceber no final e não é porque eu não estava atenta. Eu acho que ficou confuso mesmo, tá? Mas ainda assim é uma história muito boa. Ali por volta dos 90% vem uma revelação que talvez estivesse um pouco óbvia. Eu não peguei, então eu gostei da surpresa. Isso agregou bastante ao final. Enfim, essa mulher, ela tem uma narrativa muito consistente. Ela é gigante para desenvolver uma história forte, emocionante, dramática, que vai fazer tu brigar com a protagonista em vários momentos, mas ainda assim tu vai ficar conectada no rolê, entendeu? É sobre isso, gostei demais. Enfim, termino essa leitura muitíssimo satisfeita. E hoje, domingo, à tarde, já almocei e vou começar agora A Vila dos Tecidos, da Annie Jacobs, que é uma ficção histórica, é um livro bem elogiado, foi a Amanda que me indicou, mas também ele foi bastante divulgado no Arcano News, naquele evento que eu fui em junho.
Enfim, bora saber qual é que é da Annie Jacobs, tá bom? Amanhã eu volto com as primeiras impressões dessa leitura. A luz tá meio cagada, mas eu preciso economizar tempo. Precisei passar no supermercado, então... Porque eu sobrevivo com o básico. Mas meu filho não. Ele tá vindo passar a última semana do recesso aqui em casa, então precisei ir ao supermercado. Mas vamos lá, vamos conversar sobre a Vila dos Tecidos da Annie Jacobs. Eu tava falando o nome da bonita errado, gente. É Anna Jacobs, porque ela é alemã. E cheguei em 20%, deveria ter avançado mais, mas só cheguei em 20%. Esse livro, ele tem muito personagem, mas muito personagem mesmo. A personagem principal chama-se Marie. A Marie era uma órfã, cresceu em um orfanato no interior da Alemanha, e ali com seus 13, 14 anos, ela foi enviada para uma família, não sei se eu vou sobreviver, não sei se eu vou falar o nome da família certo, mas eu acho que é Melzan. Ela foi mandada para trabalhar na mansão Melzan, e a família Melzan, ela é dona de um conglomerado de tecidos, né? Ela vive da indústria têxtil. Sorry. E aí, a Marie já chega nesse lugar com os dois pés na porta, tá? Já fala como ela quer ser chamada, que ela não quer dormir, não quer dividir quarto, ela é toda voluntariosa. E nós fomos apresentados aos funcionários dessa mansão. Então tem cozinheira, tem arrumadeira, tem jardineiro, tem de tudo. E aí a autora, ela se demora nessas descrições para dizer quem é quem. A gente sabe como essas pessoas se vestem, como essas pessoas, como é o humor dessas pessoas, a origem dessas pessoas, enfim. E temos, além de um batalhão de funcionário, a gente tem também os filhos dessa família. Que eu não vou lembrar o nome agora, mas são 3 meninas, eu acho que são 3 meninas, e um menino que estuda fora, o Paul. E eu peguei um spoiler que o Paul vai ser o interesse romântico da Marie. E uma das meninas é bem legal, inclusive acha a Marie muito bonita, quer desenhar a Marie, e a outra é bem chatinha, tá? Esses 20% foram bem introdutórios em relação a Marie. Mas assim, zero contexto histórico. Eu sei o quê? Que se passa na Alemanha, em Augsburgo. Eu acho que vai passar aí um determinado intervalo de tempo, porque esse primeiro volume, esse livro é de uma série, se eu não me engano, de 4 ou 6 volumes. E o primeiro volume encerra quando a Primeira Guerra explodir. Eu acho que é isso, gente. É isso. Eu achei um pouco cansativo essa descrição toda. Mas eu gostei do jeito que a autora deu atenção aos personagens, né? Então tem os personagens mais amistosos, com a Marie, tem outros personagens mais ignorantes. E é sobre isso, é tudo que eu sei. Vamos ler mais e quando eu tiver mais conteúdo do livro, eu volto para contar. Oiê, não apareço desde segunda-feira e hoje é quinta-feira, mas concluí A Vila dos Tecidos da
Anne Jacobs. E eu tava esperando muito mais esse bonito aqui. Eu estava esperando mais contexto histórico, eu estava esperando mais romance, eu estava esperando uma atmosfera que me prendesse e não me prendeu. Eu acho que a autora escreve muito bem, sim, ela desenvolve bem os personagens e ela faz você se interessar por todos eles. Mas não o suficiente para eu seguir com a série, porque esse bonito aqui, gente, é o primeiro volume de uma série de 6 volumes. Não sei se eu quero investir tanto tempo. Talvez eu leia o segundo, porque o segundo é entrando na Primeira Guerra. Talvez ele me sirva mais contexto histórico. Talvez. Esse aqui não serviu e eu senti falta. Tá bom? E encerro este vlog aqui. Foi um vlog mediano. Eu li 3 livros, mas um deles eu gostei demais, que foi o livro dos Dois Caminhos, da Jodi Picoult. Eu gostei muito desse livro. Ecos da Floresta eu esperava mais, e este aqui eu também esperava mais. Mas não dá para ter tudo na vida, não é mesmo? Então eu encerro este vlog aqui. Minhas redes sociais estão na caixa de descrições. Se tu não deixou o seu curtir, tu já deixa. Se não é inscrito nesse canal, já se inscreve. A cada 10 dias eu entrego um vlog de rotina e leitura. E a gente se vê no próximo vídeo.